A reforma tributária continua sendo pauta no Diário PCD. E para trazer mais esclarecimentos, para saber se nós estamos no caminho certo para convencer as autoridades do Congresso Nacional, do governo federal, sobre a insegurança jurídica, sobre a violência tributária, nós vamos trazer mais esclarecimentos para vocês na noite desta segunda-feira. É só ficar ligado aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, uma nova semana, uma semana de muito trabalho pela frente, uma semana onde nós temos mais condições de levar as nossas reivindicações, as nossas demandas para a capital federal, porque amanhã nós estaremos no Senado Federal às 10 horas da manhã, numa audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, para falar sobre e contra a violência tributária, sobre a retirada dos direitos às isenções nas aquisições de veículos por pessoas com deficiência. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa azul, uma camisa aqui do lado direito eu tenho a logomarca do Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Quero convidar a vocês a ficar conosco na noite dessa segunda-feira, assim como você fica todos os dias, pontualmente às 20 horas, com a informação e com a notícia. E antes de a gente trazer o entrevistado para debater sobre a reforma tributária, o Roland vai trazer para a gente as imagens, para você que está no DDD 19, o nosso parceiro para Campinas e toda a região, PCD Auto Center. Você sabia que é possível obter isenção tributária para pessoas com deficiência PCD de forma simples e rápida, sem se preocupar com a burocracia? Na PCD Auto Center, oferecemos uma assessoria completa para isenções de IPI, ICMS e IPVA. Nossa equipe está pronta para tornar esse processo mais simples possível. Como funciona? Analisamos o seu caso, te apresentamos o melhor caminho para obter as isenções e, em seguida, cuidamos de toda a documentação. Com a documentação completa, iniciamos o processo de solicitação das isenções, garantindo que você possa adquirir o seu veículo com todos os benefícios fiscais a que tem direito. Além disso, também oferecemos suporte médico completo, venda e adaptação de veículos e serviços de despachante. Telefone WhatsApp 19 99399 8730. Instagram, @PCD Auto Center. Ou visite nosso site em www.pcdautocenter.com.br. PCD Auto Center. Tudo que o PCD precisa num só lugar. É isso aí, tudo no mesmo lugar. Mais de 100 cidades ao redor de Campinas pode contar com um atendimento da PCD Auto Center. Esta é a nossa dica, essa é a nossa sugestão para você procurar a equipe. Os telefones aqui na descrição ou no nosso site. Mas tudo bem, vamos lá, pessoal? Vamos para a nossa entrevista especial dessa segunda-feira? É isso mesmo. O Roland vai trazer para a tela o nosso convidado, o nosso entrevistado, para falar sobre a reforma tributária. Traz para a gente, Roland, na tela o nosso entrevistado. Bom, pessoal, como eu havia anunciado, nós estamos trazendo essa série de entrevistas com especialistas que possa trazer mais informações em relação à reforma tributária ou à violência tributária, como nós estamos chamando. E temos a grande alegria de receber o Dr. João Henrique Gonçalves Domingos, doutorando e mestre em Direitos Individuais e Coletivos, MBA em Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pelo IBET, advogado e sócio de Brasil, Salomão e Mates Advocacia. O doutor João Henrique é um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha e escura, ele está com óculos de hastes cinza e lentes transparentes, cabelos bem baixinhos, penteado para trás, ele veste uma camisa preta e um paletó
cinza, ao fundo, um fundo cinza com a logomarca Brasil Salomão. Doutor João Henrique, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vindo ao Diário PCD, gratidão pela sua disponibilidade em vir falar sobre a questão da reforma tributária. Seja muito bem-vindo, doutor João Henrique. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer a gente poder contribuir com esse tema, que é de interesse de uma imensa quantidade de pessoas, né? E que, como você disse, né, a gente tem percebido cada vez mais uma tentativa do poder público de dificultar o acesso das pessoas, né, a benefícios tão importantes, tão essenciais para a nossa vida em coletividade, né, para o nosso bem-estar. A reforma tributária é um projeto muito amplo, é um projeto muito grande, e é difícil você fazer uma avaliação total da reforma tributária. E nós convidamos o doutor João Henrique para a gente avaliar o que pode ser chamado até de uma insegurança jurídica em artigos na reforma tributária com relação à isenção, né, a manutenção das isenções de impostos nas aquisições de veículos por pessoas com deficiência, mesmo porque nós chamamos isso de direito de ir e vir, não é? O veículo, muitas das vezes, é tão importante quanto a cadeira de rodas, é tão importante quanto a prótese, a tudo aquilo que a pessoa precisa para ter o acesso à sociedade brasileira. O doutor João Henrique, ele é professor em cursos de graduação e pós-graduação nas disciplinas de direito tributário. Por isso, esse convite a ele para participar conosco aqui desse bate-papo. Para o senhor, doutor, essa reforma tributária, ela apresenta algum avanço em benefício para as pessoas com deficiência? Qual é a sua avaliação, doutor? Vamos lá, vamos pensar numa maneira geral da reforma tributária, né, mas que tem direta implicação nas pessoas com deficiência e na aquisição de veículos. Primeiro, a reforma tributária ela veio com uma ideia de substituição de tributos que incidem sobre o consumo para tributar a renda, né? E a outra ideia básica, que era simplificar a relação tributária. Então, diante dessas premissas, o que a gente esperava? Que realmente viesse uma modificação da incidência tributária, né? E também uma simplificação. Não é o que vimos. Primeiro, nós ainda continuamos com vários tributos, saímos de 5 para 4, e com relação a temas específicos como o PCD, a gente está falando de uma tributação só do consumo de 27,5%. Então, veja só, eu estou falando de que numa aquisição de veículo, essa tributação do consumo chega a quase 1/3 do valor do veículo. E também, na legislação, eu vejo alguns pontos que precisam ser ou resolvidos ou realmente extirpados do texto do projeto de lei. Porque ele não traz, diferente do que o governo argumenta, uma segurança para o PCD, no sentido de que eu vou ter esse benefício e, principalmente, que todas as pessoas que hoje têm esse benefício vão continuar tendo. Essa é a questão fundamental. Porque não basta você dizer que eu vou tirar esses 27,5% e não tributar. Tudo bem, mas na forma que está a legislação hoje, eu estou reduzindo a quantidade de pessoas que vão poder se beneficiar. E a questão, né, como você mesmo disse, ela é uma questão constitucional. Quando eu olho o texto constitucional, até separei aqui para dizer para vocês, né, o que manda no nosso país, gente? Em termos de legislação, qual que é a nossa lei mais importante? É a Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, e os ministros do Supremo Tribunal falam muito desse nome, ela é uma Constituição garantista. O que isso significa? Ela tem por base garantir direitos do cidadão. Garantir direitos de um país que ainda é um país muito pobre, que ainda é um país que tem uma desigualdade social extremamente relevante. E essa Constituição garantista traz em vários dos artigos dela. E eu não estou falando 1, 2 artigos esporádicos, não. Eu estou falando de mais de 10. Inúmeros
inúmeros textos que garantem a proteção da pessoa que esteja em uma condição de hipossuficiência e especialmente as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Ela está no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º é um artigo que o jurídico traz uns nomes bonitos, né? Mas o artigo 5º, ele traz direitos e garantias fundamentais do ser humano. Ou seja, são cláusulas que não podem ser modificadas de forma alguma. E o direito de ir e vir, o direito de acessibilidade, o direito de não ter barreiras arquitetônicas, o direito de você ter uma assistência social, um tratamento digno, principalmente para essas pessoas que necessitam de uma atenção especial do Estado, eles têm que ser garantidos. Mas voltando ao projeto de lei, né, a minha preocupação é essa. Da forma em que ele está, me parece que traz, sim, uma insegurança com relação às pessoas que vão ser beneficiadas com a isenção para aquisição desses veículos. O senhor comentou sobre os argumentos do governo federal. Esses argumentos que o senhor chegou à conclusão de que traz essa insegurança jurídica, o senhor conseguiu encontrar essa fundamentação? Em que momento que o governo federal se pronunciou e que o senhor ficou aí nessa posição de que eles não convenceram o senhor e estão aí desrespeitando a Constituição Federal? Então, vamos lá. A legislação determina que vários tipos de doenças, de deficiências, te garantem o benefício de aquisição do veículo. Monoparesia, tetraparesia, assim, eu não conheço todos os termos médicos, né? Neoplasia, enfim, várias doenças que trazem uma dificuldade de locomoção e de você dirigir um veículo comum, você vai passar a ter o benefício. Acontece que no projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, ele traz uma exceção, que seriam os veículos que não são comumente disponibilizados ao público em geral. O que isso nos induz? Opa, eu preciso de uma adaptação que seja diferente de um veículo que é colocado no mercado. Isso que está fora da realidade. Por quê? Como eu falei, né, a Constituição ela é uma carta principiológica, ela é uma carta garantista. Por que existem esses direitos? Para garantir o direito de ir e vir e para garantir o direito que as pessoas, por exemplo, eu vou citar um exemplo da neoplasia. Quando você tem uma neoplasia que é o câncer, né, em suas diversas possibilidades, né? Quando você tem ela, você tem uma diminuição da sua qualidade de vida, você tem uma diminuição da sua expectativa de vida, você tem que seguir tratamentos durante vários e vários anos. Então, não é só a questão da locomoção. A Constituição tem esse mote de que essa pessoa que tem essa deficiência precisa do carro. E no caso, por exemplo, uma senhora, uma mulher que teve, aí não uma violência no sentido nessa acepção do termo, mas uma violência física, que sofreu uma mastectomia de um lado ou dos dois lados, ela não tem a necessidade de um veículo adaptado diferente do público, mas ela precisa sim de um veículo para fazer esse tratamento, para melhorar a sua vida. Direção hidráulica, não são todos os carros que têm direção hidráulica, câmbio automático, esses detalhes, essas nuances que precisam estar claras na lei. Se elas não estiverem claras, pela experiência que a gente tem, não só nessa matéria, que eu, como disse, é extremamente importante, né? Ao longo dos anos, sistematicamente temos visto empecilhos para isso. Exigência de laudos, discordância de laudos, mudança ou não alteração nos valores para aquisição desses veículos. A gente sabe que o Brasil é um país inacreditável até no preço dos veículos, né? Então, assim, qual a razão da limitação desses valores? Qual a razão da limitação de cilindradas? A questão é meramente arrecadatória. Será que não seria muito mais fácil a gente ter um filtro, né? E um filtro no sentido de que quem são realmente que estão usufruindo desses benefícios, que é a maioria, 99% das pessoas ou mais que adquirem esses veículos realmente precisam.
Realmente precisam. Será que a gente não está procurando resolver o problema de uma forma errada, barrando pessoas que efetivamente têm o direito? Será que não é mais fácil estabelecer o direito de forma clara, entender o porquê que a Constituição dá esse direito? Quando a gente estuda, né, no direito, uma interpretação que a gente pode interpretar a norma. A gente pode ter uma interpretação literal, a isenção dá uma interpretação literal. Mas eu não me fujo da ideia principiológica da Constituição, da ideia da interpretação teleológica. Qual é a razão de ser desse instituto? Qual a razão de ser desse benefício? Isso jamais pode ser esquecido, por todas essas questões que eu disse, né? O tratamento que a gente tem no nosso texto principal, a necessidade de proteger essas pessoas e a necessidade de garantir uma vida digna. E a locomoção, o direito de ir e vir, não preciso tecer grandes considerações, né? Todo mundo sabe disso. E mais, né? Num país que cidades do interior, as grandes cidades ainda têm, não todos, veículos adaptados. Cidades que não têm um sistema de transporte correto, que não chega a todas as localidades. Quando tem um ônibus municipal, quando tem um ônibus que faz um transporte entre as cidades, poucos sabem que não são todas as cidades que têm, por exemplo, vou ficar no assunto da neoplasia, não são todas as cidades que têm hospitais, que têm centros que têm o tratamento para essas pessoas. O que ele precisa fazer? Se deslocar de cidades pequenas para cidades médias ou cidades grandes. Então, essas questões, elas transcendem essa simples... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a Constituição está aí, a legislação existe para isso, para todas essas situações. Então, isso precisa efetivamente ser pensado, precisa efetivamente ser debatido. Quando nós temos um país que tem uma arrecadação que a gente tem, uma carga tributária elevada que a gente tem, uma dívida que corrói a vida da população e que o governo tem que fazer frente ao pagamento dessa dívida, o governo precisa fazer escolhas. E a escolha tem que ser em proteger as pessoas. A escolha tem que ser em destinar dinheiro para a saúde, destinar dinheiro para a educação, destinar dinheiro para a segurança pública e talvez pensar se realmente esse dinheiro tinha que ir para financiamento de eleições, para financiamento de qualquer outro tipo de coisa que não seja efetivamente para garantir qualidade de vida para a população. Então é isso que a gente está defendendo. Não é um privilégio, e de forma alguma não é privilégio. Ao contrário, essas pessoas precisam sim ter dignidade na sua vida, precisam ter a compreensão do Estado que a vida delas é diferente e que o Estado pouco faz ou nada faz para melhorar a vida dessas pessoas. Desculpa o desabafo, né? Mas eu tenho a gente atende essas questões há tanto tempo, às vezes até com a advocacia pro bono, a gente vivencia essa angústia. E a gente está falando aqui da aquisição de veículos, mas tem outros temas extremamente relevantes, imposto sobre a renda, FGTS, acessibilidade. Então, assim, é um tema vastíssimo e, mais uma vez, né, fico feliz em poder ajudar. Estamos conversando com o doutor João Henrique Gonçalves Domingos, doutorando e mestre em Direitos Individuais e Coletivos, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pelo IBET, advogado e sócio de Brasil Salomão em Mates Advocacia. Doutor João, nós falamos muito em transparência, né? A transparência, é a questão do governo apresentar sempre transparência em seus atos. O senhor acha que está tendo transparência na forma de divulgação da reforma tributária para a sociedade brasileira? Tem havido essa transparência para o senhor, doutor? Olha, essa pergunta é fundamental. Essa pergunta que a gente tem corrido aqui, as OABs, os centros de debate, a gente consegue encher um auditório com 500 tributaristas. Mas a população, a hora que a população acordar em 2033, vai ter uma reforma tributária lá que vai mexer com a vida de todo mundo. E o pessoal que está votando essa reforma tributária, a gente sabe disso, eles não têm ideia do que eles estão votando.
Eles receberam, a gente tem notícias aqui de que os nossos deputados, nossos senadores, receberam um projeto para votação minutos antes dela ser levada ao plenário. Elas estão votando textos que eles não têm a mínima condição técnica de saber o que eles estão votando. Esses projetos de lei que a gente está falando aqui, que estamos fazendo essa modificação, ele tem mais de 500 artigos. O projeto de lei que trata do IBS e da CBS. E tem um outro projeto de lei que trata da instituição e do processo administrativo tributário, que tem mais uma tantada de artigos. Gente, esse tema é sensível. Nós estamos falando de uma tributação que eu já disse aqui, de 27,5% de um dos itens, que é o consumo. A gente ainda tem a tributação da renda, a gente tem a tributação de lucros, a gente tem a tributação que recai sobre o trabalhador, né, na folha de salários. Então, a carga tributária continua extremamente elevada. Essa ideia de mudar a tributação do consumo para a renda, para ter uma justa distribuição de riqueza nesse país, não aconteceu e não vai acontecer. Se eu tenho uma tributação de 27,5% no consumo, como que eu vou tributar mais 27,5% da renda? Eu vou preferir ficar com o imposto em vez de ficar com o meu salário, ou ficar com os meus rendimentos. Mas, enfim, essa questão está sendo colocada para a população, colocada para todos nós, de uma forma abrupta, sem a discussão correspondente, sem a análise de impactos em cada um dos setores, né? Me parece que está tendo uma transferência de tributação da indústria para outros setores, que é o comércio, prestação de serviço, que não vai resolver o problema do país, né? Mas, enfim, temos que ficar vigilantes. Não vejo realmente essa profundidade e essa preocupação dos nossos deputados e senadores, tanto que o projeto já passou pela Câmara e está indo para o Senado, né? E o Senado tem a perspectiva de fazer modificações, mas eu realmente não vejo essa preocupação, ou se eu tiver enganado, que essa preocupação não está se transformando em debate com a sociedade civil, não está se transformando em debate com uma entidade como a nossa, né, que defende, que busca justiça social, que busca prevalência de direitos que estão previstos na Constituição Federal, sem que eu tenha que levar um grande número de pessoas a incertezas, como é essa na questão dos veículos, e que também, já adiantei aqui em outros temas, né, como imposto sobre a renda, enfim, como é que isso efetivamente... Como é que vai ficar? O texto constitucional traz uma série de benefícios para aquisição de remédios, prótese, hortas, mas tudo isso precisa ser muito claro, precisa ser muito definido. A sociedade civil tem que ter, efetivamente, condições de calcular se eu vou ter ou se eu não vou ter uma redução de carga tributária, se eu vou ter ou não vou ter empecilho para a melhoria das condições das pessoas com deficiência. Doutor João Henrique, pontualmente, sobre a questão, vamos falar sobre em relação à questão das isenções de impostos nas aquisições de veículos. Nós tivemos duas oportunidades, enquanto presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, uma delas no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, e outra agora, recentemente, na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. E nós elencamos, ao menos, 4 retrocessos na questão da reforma tributária, em alguns artigos, né, pelo menos em 4 artigos, que fala sobre a questão da isenção na aquisição de veículos. A primeira questão é a questão de um teto, né, que o governo insiste em fazer uma matemática que eu até agora não consegui entender. Eu até acho que o governo afirma com tanta veemência que eu acho que eu estou errado. Mas aí eu vou fazer o cálculo, eu vou fazer a conta de mais para menos, e eu vejo que eu não estou errado, mas a maneira como eles falam sobre isso me deixa muito preocupado. Não é? Hoje nós temos, por exemplo, uma isenção na aquisição de veículos, a isenção de IPI, né, de até 200, veículo até R$200 mil. O ICMS, a pessoa compra o veículo até R$120 mil, ela tem isenção até 70 mil, de 70 a 120, paga o tributo proporcional. O governo diz que que tem um avanço, né, e que esse teto vai passar para 150 mil, mas glosa nos 70 mil. Você compra um veículo até 70,
R$ 1.000, você tem a isenção total. De 70 a 150 vai pagar o imposto proporcional. Eu não acho que isso é um avanço. Eu acho que, para mim, é um retrocesso. Uma outra questão que o senhor mencionou, que é a obrigatoriedade da adaptação externa para o veículo. Eu disse isso na audiência pública para um representante do Ministério da Fazenda, que faz parte da Secretaria Especial da Reforma Tributária, que a família de uma criança autista, que o pai e a mãe dirigem um veículo sem adaptação, vai perder o direito à isenção. Eles, não, o autista já está atendido no projeto, disse que o não condutor vai perder o direito à isenção. Não, o não condutor vai estar sendo atendido no projeto. Enfim, esses dois itens são os mais graves. Se eles mantiverem essa questão do veículo com adaptação externa, 95% das pessoas perdem o direito à isenção. O senhor avaliou esse nosso pronunciamento? O senhor chegou a acompanhar como nós nos posicionamos, tanto no Senado quanto na Câmara? Nós estamos caminhando do lado certo para tentar alertar o Congresso Nacional sobre essa violência tributária, doutor João Henrique? Vocês estão absolutamente corretos. Olha só, é uma conta, é um argumento que não fecha. O governo, ele olha, me parece que um lado da história. Existe um programa que antigamente era o Rota 2030 e agora a gente tem o programa Mover. O programa Mover, que é um programa voltado ao setor automobilístico, né? O que ele prevê? Tecnologia, melhorança em segurança, equipamentos, condução semi-autônoma ou autônoma, você trazer o carro com energias mais modernas. Sabe qual que é a consequência disso? Aumento de preço do carro. Não tem mais condições de você ter um carro popular nessa faixa de valores que você citou, que atenda a uma tecnologia que é uma exigência do próprio governo. E essa tecnologia implica veículos mais caros, veículos mais modernos. E eu pergunto para você, por que eu tenho que exigir de um PCD um veículo que não tenha essas tecnologias ou que não tenha todas as funcionalidades? Qual é a lógica? A lógica realmente é escolher beneficiar a população ou a lógica é manter um sistema que eu gasto dinheiro com outras questões não tão relevantes? Então, o seu raciocínio, na minha concepção, está corretíssimo. Então, não há nesse sentido, um benefício. Não há um benefício. Esse teto é uma falácia que inventaram para dizer que os mais ricos, se eu posso dizer isso, né, poderiam comprar veículos mais caros. Mas a finalidade aqui é proteger a pessoa que tem uma deficiência. A condição econômica é importante? Mas nós não estamos falando aqui... aliás, nós estamos falando aqui de pessoas que adquirem os carros de uma situação absolutamente normal no mercado. Nós não estamos falando aqui de pessoas que adquirem Ferraris, carros de extremo luxo, mas estamos falando de uma realidade do mercado que tem um programa do governo que trata de segurança veicular, que trata de tecnologia de veículos. Naturalmente, você vai ter veículos mais caros. E eu consigo ver isso como um contrassenso. Se você quer um veículo mais tecnológico, que tenha provas de teste, que não tenha risco de segurança de impacto, que tenha tecnologias semi-autônomas, qual a lógica de eu exigir que eu compre um veículo mais barato? Assim, sabe, é uma discussão que falta um pouco de razoabilidade e proporcionalidade nas razões da discussão. Então, vocês estão absolutamente corretos. É uma visão míope de um lado só da história. Eu preciso ter uma visão concreta do mundo, né? E não só interesse arrecadatório. E uma arrecadação crescente. Vamos lá, a gente vive uma arrecadação crescente. A gente tinha aquele impostômetro em São Paulo, faz tempo que eu não acompanho se tem. Se a gente olhar, o governo bate recordes sistemáticos de arrecadação. E eu vou tirar daqui, eu vou tirar de um setor tão importante de pessoas que precisam, eu vou criar... fico criando empecilhos que realmente são distoantes do que eles mesmos pensam. É só ler o programa Mover que você vai ver as exigências. E essas exigências, elas necessitam investimento, tecnologia. As empresas que fazem carros não cobram mais caro por isso, a gente está vendo.
vivemos numa economia livre, eu não tenho como controlar o preço de carro. Então ele vai subindo. Para que eu vou ter um teto? Tá bom, mas se eu tenho um teto, que pelo menos tenha um teto que me permita comprar um veículo que tenha todas as tecnologias que o próprio governo reconhece que são essenciais para reduzir acidente, para diminuir consumo, para reduzir poluição. Então, esse argumento tem que ser combatido com técnica, né? E essa técnica me parece que falta. Me parece que é uma técnica visualizada por um lado só, né? Não é uma técnica real. Eu costumo dizer, e digo isso nas audiências públicas, em todo momento que eu tenho, que a isenção na aquisição de veículo não é um benefício. Eu acho que é uma palavra tão errada, benefício, porque é uma troca que o governo faz por não ter investimento em acessibilidade. Será que é difícil, doutor João Henrique, as pessoas entenderem, olha, o governo não investiu tantos milhões ou tantos bilhões em acessibilidade? E quanto custa a isenção hoje, por exemplo, do IPI ou do ICMS, ou nos estados do IPVA? Será que não tem matemático que possa oferecer isso para o governo? Ou será que tem e o governo prefere fazer de conta que não existe esse lucro do governo sobre as pessoas com deficiência, doutor? Eu acho que ele faz de conta, né? Porque eu trabalho com a área tributária, você tem técnicos ali muito bons, às vezes até muito melhores que eu na matemática. A questão é o ato de vontade que ele tem, né? Eu preciso realmente ter um ato de vontade de pensar nas pessoas e não de pensar meramente na arrecadação. O governo, seja ele qual for, ele é feito de escolhas. E essas escolhas que partem do orçamento que eu tenho, essas escolhas têm que privilegiar a população. E a população que realmente precisa. E quando eu falo e você tocou num ponto, né? Eles tratam como benefício, né? É muito semelhante ao agro, né? O agronegócio é o seguinte, eu vou dar um benefício para o agronegócio ao pessoal que já tem dinheiro. Poxa, o agronegócio, quando eu barateio um alimento, eu estou propiciando que 210 milhões de brasileiros comam um produto mais barato, e não só aqueles 10 mil que produzem. Aqui é a mesma coisa. Quando eu trago um veículo mais barato, quando eu propicio que as pessoas se locomovam por conta própria, eu tenho do outro lado uma economia, um ganho talvez de não ter que investir tanto em transporte, em etc., mas trago um ganho social muito grande, eu trago um ganho em qualidade de vida, eu trago um ganho em bem-estar, eu trago um ganho para a pessoa se sentir incluída na sociedade, né? Isso me parece que é o mais relevante, e não é benefício. A Constituição, quando ela escolhe algumas coisas para estarem lá na Constituição, que é um texto belíssimo, ele escolhe aqueles setores, ele escolhe aquelas pessoas, não é aleatoriamente, é porque é uma Constituição garantista, e não é benefício, é trazer pessoas que estão numa situação desigual para o mais perto possível da igualdade. A isonomia, todo mundo pensa que isonomia é tratar todo mundo igual, mas não é assim. A isonomia é tratar quem está igual, em situação igual, mas quem está desigual na medida da sua desigualdade. E isso é redução, isso é aproximar pessoas. Essa é a interpretação que tem que ser dada. Então, esse debate precisa sim ser muito bem definido, muito bem claro, para que a legislação não crie mais um monstro, né? Essa ideia de que eu vou beneficiar, tudo bem, me explica, me deixa isso claro, esse benefício. Não restrinja aquilo que eu já tenho, não corte aquilo que eu já tenho. E vamos tratando de benefício, né? Já esclarecemos que não é. Doutor João Henrique Domingos, deixa eu só tirar uma dúvida, doutor João Henrique. O escritório de vocês, o Brasil Salomão em Matos e Advocacia, ele está espalhado em quantas regiões em todo o Brasil, doutor João Henrique? Olha, falar rapidinho, nosso escritório tem uma história bastante interessante. Somos de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, e crescemos para grandes capitais. Então, hoje nós temos escritório em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá, Três Lagoas, chegamos a Porto e Lisboa, em Portugal, Campinas, Franca, acabamos tendo uma capilaridade muito grande, né? E sempre que esses temas aí são pontuados em todos os estados da federação, problemas federais também extremamente relevantes, né?
mas essa vivência em outros estados, né, não só da região sudeste, nos permite sim ter uma visão mais ampla do que a população do nosso país sofre. E Portugal nos permite até comparar como é dado o tratamento lá, né? Portugal, por exemplo, eu tenho questões tributárias que são resolvidas na arbitragem, são resolvidas com a própria administração pública. E um detalhe, aqui no Brasil, muitas questões tributárias, muita gente não sabe, o pessoal confunde sonegação com discussão tributária. A gente ganha, em termos de quantidade de autos de infração, metade deles a gente consegue ou reduzir ou cancelar. Olha que interessante. E em Portugal, que tem essa experiência um pouco mais avançada de arbitragem, eu tenho resultados igualmente semelhantes retirando a tributação. Ou seja, o fisco erra, o fisco está errado. As conclusões que ele tem de fatos, né, estão erradas. E por isso a importância do nosso debate, né, e levar para os nossos governantes, para os nossos legisladores essa realidade. Eu quero agradecer imensamente a equipe da Verbo, assessoria de imprensa, Verbo Comunicação, por estar sempre colaborando conosco. Quero colocar o Diário PCD à disposição do Dr. João Henrique, aos artigos que o Dr. João Henrique tem sobre e para pessoas com deficiência. Quero agradecer imensamente, Dr. João Henrique, pela sua participação, pela sua posição e pelos seus esclarecimentos. Nesse momento tão importante de debate, nós estaremos amanhã, na parte da manhã, no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. E isso nos dá mais segurança para levar os nossos argumentos, para convencer o Congresso Nacional de que a reforma tributária é necessária, mas que não seja para prejudicar as pessoas com deficiência, que não venha trazer uma insegurança jurídica. Doutor João Henrique, muitíssimo obrigado, enorme gratidão, e quero, em breve, estar com o senhor novamente, doutor João Henrique, e com toda a equipe do Brasil Salomão em Mates Advocacia. Eu que agradeço, um prazer participar do debate, pode contar sempre com a gente. Muito obrigado, doutor João Henrique. Grande abraço ao senhor e a toda a equipe. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Você que acompanhou esse bate-papo com o doutor João Henrique, acho que fica claro que nós estamos no caminho certo. Nós estamos mostrando ao governo o erro que ele está cometendo. Agora, cabe ao governo aceitar ou não. E as consequências de não aceitar, a corrigir esse grande erro, pode vir no futuro. Só que nós temos que fazer alguma coisa agora, no presente. Nós temos que fazer alguma coisa agora. E com essa entrevista de hoje, nós temos a certeza que nós estamos realmente ao lado da verdade. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. João Henrique, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Se você puder deixar o joinha, deixar o like, compartilhar essa transmissão, comentar aqui a entrevista que nós tivemos com um especialista em direito tributário, não é? E aí a gente vai caminhando nessa luta. E amanhã a gente vai repercutir tudo o que vai acontecer na capital federal, na nossa participação na terceira audiência pública em luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Muitíssimo obrigado, uma excelente semana a todos vocês, muito trabalho pela frente, vamos em frente e, antes de mais nada, o Roland vai trazer o último convite para você. Tem mais um convite. Roland traz o convite para a Reatec, que está chegando por aí. Até mais. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem um Shorts, a notícia em 1 minuto, aqui no Diário PCD. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Contagem regressiva. É isso mesmo. Contagem regressiva para o encontro de 2024. É isso mesmo. Reatec 2024, dos dias 20 a 23 de novembro, na capital paulista, na Expo Imigrantes, o Diário PCD e a Ana PCD, e nós estaremos lá com um stand para ser o seu ponto de encontro, para você marcar o reencontro, para você estar novamente conhecendo tudo sobre tecnologia assistiva na capital paulista. Então anote na sua agenda, dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, São Paulo, Expo Imigrantes, Reatec 2024, Diário PCD e Ana PCD juntos, esperamos por você.